Doce e poderosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós louvamos ao Senhor por mais este momento na presença do Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos o excelente de Deus, o melhor do Senhor, não é verdade? Eu louvo ao Senhor por você que já está aqui conosco e a você que vai entrar num outro momento, que esta palavra seja reveladora, que ela seja uma palavra de paz, abençoando você em todo o tempo. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, o fôlego de vida que Ele nos dá, pois somos agradecidos ao Senhor por tudo, por tudo. E eu acho que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar conosco a respeito de algo que é muito precioso, conselhos para a nossa vida, dia a dia. Hoje, a palavra do Senhor virá diretamente a tudo aquilo que nós vivemos nessa terra, em todo tempo, em todo momento. Por isso aqui é muito bom lembrar, mais uma vez, nós não falamos da placa de igreja, nós temos uma comunidade evangélica, as portas de nossas igrejas estão abertas, né? Mas nós falamos aqui da palavra de Deus. E eu tenho certeza, como servo do Deus vivo, profeta de Deus para a tua vida, eu quero que esta palavra possa de verdade entrar no teu coração, fazer morada e ser aplicada, porque a Bíblia nos ensina que não deve ser apenas ouvinte, né, mas praticante desta palavra, exercer esta palavra da melhor forma possível. Aqui em São Paulo hoje fez um calor absurdo, né? Nós estamos vendo aqui muitos raios, daqui a pouco vem os trovões, tem caído chuvas constantes todos os finais de tarde e noite, e hoje não será diferente. Mas eu consegui chegar um pouco mais cedo, já tirei minha roupa de trabalho, coloquei uma camiseta aqui e estou glorificando a Deus porque eu posso estar aqui com você, vivendo este tempo, esta palavra, este alimento no meio da semana para nos fortalecer, porque nós necessitamos dos alimentos que vêm da parte de Deus. Talvez nós vamos ter aqui alguns queridos amigos que Deus me deu o privilégio de conhecer em 2024, né? A Rússia, a pastora Rússia, a missionária Rússia, algumas pessoas que estão com ela, servos e servas de Deus, lá de Maringá. Se já estiver aqui comigo, obrigado, seja bem-vindo, que esta palavra realmente possa falar aos vossos corações. E a você que já é aqui da casa, recebe os nossos sinais, né? Está sempre aqui conosco nas quintas, nas orações de sexta-feira e também aos domingos. É muito bom tê-los aqui. Eu queria falar para vocês que é importante, deixa eu só me ajeitar aqui. É importante nós conseguir olhar todos os sinais que o Senhor está dando. Ele diz que os ímpios, nesse tempo, muitas pessoas não vão querer mais ouvir essa doutrina. Vão realmente desviar o seu coração na sua apostasia, no esfriamento. Vão deixar de querer ter Deus. Vão viver debaixo de uma ansiedade muito grande, de uma correria constante de sobrevivência, até porque os sinais estão sendo vistos para nós que conhecemos a palavra, e nós temos visto o Senhor, né, a cada dia que passa, a cada vez o seu sinal a nível global, a nível mundial, mostrando realmente que o juízo dele já está, né, sobre a humanidade, e já os 7 selos começarão a se manifestar, o juízo de Deus sobre a terra, e cada um deles tem um significado, e nós queremos ver se daqui a uma semana, talvez não essa, na outra, ou então início de fevereiro, nós possamos falar com você a respeito da abertura destes selos, porque o pior de tudo é nós não termos o conhecimento, ou não termos os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos a tudo isso que está acontecendo. Então, o nosso papel como pastor, o nosso papel como servo de Deus é poder te orientar, para que você venha às Escrituras e ali não tire fora do contexto o texto, e estabelece a verdade no teu coração daquilo que Jesus haverá de fazer, o grande e todo-poderoso Senhor Jesus, amém? Que sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós confundimos aquela expressão de que ninguém sabe a hora e nem o momento que Jesus virá. Quando ele se fez homem, saiu da sua natureza divina, da sua soberania como Deus, e se fez homem, a partir deste momento ele não sabia mais, de fato, nem a hora, nem o momento, ele veio cumprir a palavra de Deus. Mas ao retornar, né,
ao seu estado natural como Deus Todo-Poderoso, ao nosso Filho, Jesus Cristo. Então, Ele sabe de tudo. Agora Ele sabe de tudo. Ele sabe a hora, pois o livro, como diz no Apocalipse capítulo 2 em diante, o livro está em suas mãos. E só aquele que é santo vai poder abrir. Jesus, o nosso Cristo. Não é verdade? Então, que hoje o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, nesses conselhos práticos, como está lá em Provérbios, que nós vamos ler daqui a pouquinho, Provérbios 12, 15, capítulo 12, versículo 15. Mas eu quero te agradecer, né? Nós estamos orando por algumas causas, nós estamos orando pelas necessidades tuas, você tem colocado isso diante do Senhor, principalmente às sextas-feiras, e é tão bom ver Deus operando, Deus agindo de forma sobrenatural, como nós falamos, né? Aonde aconteceu aquele grande milagre, nunca houve um antes e nem depois, que Deus ouviu a oração de um profeta, onde ele parou o sol, parou a lua de um homem de Deus, de um guerreiro de Deus, para vencer o povo que vinha contra o povo de Israel. E esse Deus permanece o mesmo, o Deus que te dará um dia sobrenatural, um dia que você vai poder viver os milagres do Senhor, quando você invocar o poder dele, independente do que os teus olhos estão enxergando. Lembra do moço com Eliseu? Abre os olhos, Senhor, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está vindo contra nós. Você tem o Criador, o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, né? Jeová, né? El Shaddai, aquele que está ao seu lado, aquele que é poderoso, aquele que está com você, aquele que vem te socorrer, porque tudo vem das mãos do Senhor. Eu te convido neste momento a fechar os teus olhos e a estar conosco fazendo esta oração, para que você comece a receber da palavra do Senhor em tua vida. Amém? A você que já está aqui conosco, né? E a você que virá em algum momento para ouvir esse vídeo, porque nós vamos, né, repassar esse vídeo. Nós temos pedido aos nossos irmãos queridos que estão nas lives, para que eles possam compartilhar as pessoas, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai, se estabelece, ela se faz presente, e o objeto dela, o objetivo dela, a alcançar o coração de alguém, será realizado. Você sabe disso. Então, convido você a fechar os teus olhos neste momento. Oh Deus Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, servir a um Deus que está presente, a um Deus que está ao nosso lado, seu Espírito Santo sempre conosco, nos consolando, nos dando direção e nos fortalecendo. Como é bom saber que o Senhor não desampara aos teus filhos, os justos, aqueles que te buscam de todo o seu coração. A tua palavra nos diz que se eu te buscar com todo o meu coração de verdade, o Senhor se fará ser achado. E nós temos visto, Senhor, um povo separado, onde a tua palavra, como houve naquele tempo de Josué, a separação de quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor, quem está ao lado daquele que é vencedor e quem não está ao lado deste. E muitos estão sendo enganados com palavras, com heresias, com fraudes espirituais, e nós temos que alertar para que nós possamos estar atentos, porque o Senhor disse que no final dos tempos, até os filhos do Senhor seriam enganados, por causa exatamente de toda esta facilitação que as igrejas estão permitindo entrar, que as pessoas que conhecem o Senhor estão se permitindo se ausentar da comunhão, do compartilhar com os irmãos, de buscar intensamente ao Senhor de verdade, quando está reunidos no templo onde nós adoramos ao Senhor, ou então em nossa casa, ou então no nosso dia a dia, o Senhor é presente 24 horas conosco. Mas quando nós entendemos essas verdades e cremos nela, não duvidamos do poder do agir do Senhor, nós vemos a manifestação de Deus poderosamente. Eu te convido a viver um dia poderoso nesta noite, com a palavra do Senhor, para que ela sirva, de alívio, para que ela sirva de consolo, para que ela sirva de orientação, e ela sirva de um conselho do dia, da vida de cada um de nós, para que você possa estar pautado, crescendo, sendo amadurecido e aguardando a volta deste que é poderoso e estará logo conosco para reinarmos com Ele na vida eterna e depois aqui também numa terra transformada. Que Deus te abençoe, que você possa guardar no teu coração. E a você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador,
ainda não entregou a sua vida, está passando por grandes dificuldades, grandes lutas, está sem direção, né? Tem chorado constantemente, não tem visto ajuda de lado nenhum, cada vez mais com problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas ministeriais, problemas de saúde, mas não tem um Deus para se agarrar, não tem um Deus, né, que morreu através do seu filho naquela cruz, enviou o seu filho, aliás, morrendo naquela cruz, para que você pudesse ter a condição e a autoridade para vencer todos esses maus. Estamos na terra, não tem dúvida, e o nosso corpo sofre por muitas questões, muitas perturbações, muitos intempéries das questões da terra. Mas o Senhor, quando está conosco, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você estabelece uma aliança eterna com Deus que nunca vai te abandonar. Ele sempre estará com você. Então, aceite o Senhor como Salvador. Faça uma oração simples, entregando a sua vida ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, regressos, colocando uma vida de arrependimento ao Senhor e tendo o conselho, indo a uma casa do Senhor, verdadeira, e tendo conselhos da palavra para mudar todo o teu caráter, a tua vida como um todo e ser transformado pela palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que nós possamos ainda receber desta palavra para sairmos com o nosso coração, né, e a nossa alma alimentada, o nosso espírito fortificado por uma palavra viva e poderosa. Assim eu quero orar e agradecer a este Deus neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Vamos lá então, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, 15. Glória a Deus, amém pela tua vida. Bárbara, Deus te abençoe. Provérbios 12, 15. Quero ler com você. Aleluia. Todos acharam? Lá diz assim, estou com o dentinho ligado aqui, as folhas tem que segurar. 12:15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho, ou aquele, né, como está aqui na minha, o que ouve o conselho, esta pessoa, ela é sábia. Olha que bênção. Olha como é importante. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvido aos conselhos, como diz o texto aqui, ele se torna uma pessoa sábia. E assim prudente, cautelosa, equilibrada, sabendo com que as pessoas que têm a sua experiência e que muitas das vezes têm dado este conselho a mim e a você, são pessoas que viveram, experimentaram, tem toda a autoridade, tem poder, né? Consegue ministrar no nosso coração algo precioso. Por isso eu quero pedir a você, permaneça aqui conosco. Não saia. Deixa Deus falar ao teu coração algo que é precioso, tá bom? Olha só, eu queria deixar algumas palavras a vocês, irmãos, né? Que está aqui comigo, aos que estão nos visitando, né? Que eu sou uma pessoa, ou então um pregador da palavra do Senhor, que tem vivido ao longo desse ministério, nasci na casa do Senhor, tenho vivido coisas tremendas, preciosas, e tenho tido experiências profundas, tanto quando estava sendo ministrado, e hoje como pastor, né, recebido o conhecimento da palavra, recebido a presença viva do Senhor, e posso passar algo que é a palavra de Deus ao teu coração, para que você tenha um conselho prático da vida, por uma pessoa que viveu e tem experiência com este Deus, e a experiência da própria vida, por causa do caminhar no Evangelho. Então, a minha palavra hoje, não é para você, né, irmão, e eu quero te dizer, eu não tenho nada contra, né, o que tem café no bule, os pentecostais, nós somos pentecostais, ou aqueles que têm um culto totalmente diferente, dentro daquilo que nós estamos acostumados, não sou contra nada disso. Mas eu quero falar o seguinte, a minha palavra hoje e a forma que eu vou expressar a palavra de Deus ao seu coração
na sua essência, não é para pessoas que estão acostumadas a um culto. Não é para você se alegrar no dia de hoje, como você, quando vai ao templo, vê palavras motivadoras, né? Vê lá os pastores falando palavras que vão motivar o teu coração, que estão corretos naquilo que é a essência da palavra de Deus, apenas para alegrar você, apenas para fazer você sair, sabe? Eu entrei aqui triste, cansado, eu estou saindo aqui com alegria, glória a Deus. Eu estou saindo com a palavra, glória a Deus. Mas a gente tem que praticar esta palavra, a gente tem que viver a palavra, nós temos que fazer esta palavra ser algo fiel e verdadeiro ao nosso coração. Nós vamos declarar juntos aqui uma frase, que ela é importante para que nós possamos entender, né? Com referência às demandas da vida. Por isso que Provérbios está dizendo, e hoje a minha palavra para vocês é um conselho. E a Bíblia nos ensina sobre os conselhos que vêm da parte de Deus, pelas demandas e as perturbações que a vida traz, os problemas do dia a dia que a vida nos causa. O príncipe deste mundo, a saber, é nosso inimigo, é Satanás. Mas nós vivemos um tempo de excelência, porque sabemos que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e o Senhor está conosco. Amém? E essas pessoas que vivem essas perturbações e esses intempéries, essas demandas da vida, né? Pessoas que não têm fé, pessoas que são incrédulas, pessoas que não conseguem manifestar o poder de Deus, porque primeiro não tem relacionamento com Deus, não vive uma vida assídua, né, na casa do Senhor, não toma alguns cuidados ou princípios éticos e espirituais. Mas o Senhor, neste dia, através do que está escrito aqui na sua palavra, nos dá conselhos práticos, nos ensina para que nós possamos viver cada dia, viver o dia e fazer com que este dia nós possamos estar livre, em liberdade, por causa da palavra do Senhor. E é isso que eu quero falar com você, é isso que eu quero ensinar a você, amém? Então, quando vamos a algum culto, e até mesmo no nosso ministério, e quando a gente vê alguns acontecimentos espirituais maravilhosos e poderosos, mas eu quero dizer para você que da nossa casa, do nosso altar, saem palavras, né? Palavras que vão verdadeiramente repercutir, né? A razão, o entendimento ao teu coração. Não adianta você ficar dando cambalhota, ficar sentindo arrepio, né? Quando você está na casa do Senhor, e você não aproveitar e entender que a vida, né, está aí, e as suas perturbações precisam ter o caminho direcionado por Deus, para que você possa ter o equilíbrio necessário para viver a bênção do Senhor. Então, não me leve a mal, pastores, não me leve a mal, servos, pessoas que têm um conhecimento da palavra do Senhor, que têm visto Deus operar poderosamente na igreja e também têm visto as flexibilizações que estão sendo feitas na igreja, aceitando-se tudo, o pecado entrando com uma força na igreja, né? Se justificando, mudando e alterando o significado da palavra de Deus, para que as pessoas não se percam, ou elas se aproximem. Deus não ama o pecado, e nem nós amamos o pecador assim como ele, mas nós necessitamos de exortar. Ninguém quer mais ouvir, né? Como nós falamos, as escrituras sagradas, a palavra que é santa e poderosa. Não querem mais ouvir isso. Então a igreja precisa entender de uma vez por todas que ela está caindo, né, numa mesmice e numa meninice. Ela precisa amadurecer, ela precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, você vai repetir junto comigo, né, que na igreja, lá onde você congrega, lá onde você vai cultuar o Senhor, lá você edifica a tua fé. Diga, na igreja eu venho para edificar a minha fé, receber, aprender e edificar a minha fé. Porque lá fora, aonde eu convivo, trabalho, minha casa, os lugares por onde eu passo, ali eu manifesto a fé. Na igreja eu edifico a minha fé, eu busco conhecimento. Lá fora eu testifico a minha fé, eu manifesto a minha fé. E aí é que nós começamos a ver atitudes de pessoas, situações que alguns cristãos fazem, tomam,
e que aí a gente começa a olhar e falar assim, não, nós precisamos orar por este irmão. Nós não temos que criticá-los, que amaldiçoá-los, ao contrário, nós temos que orar e dar o conselho, se ele nos permitir, exortar, se assim for possível e necessário, para que ele não cometa, né, esse tipo de situações e não demonstre tudo o que ele está recebendo da palavra de Deus. Não tem um dia sequer, sendo uma pessoa culta ou não, sendo um homem que tem uma oratória boa e um conhecimento da palavra muito grande, ou aquele mais humilde, não importa, quando a palavra do Senhor for lançada, ela chegará ao intento do seu coração, e ela fará que você viva totalmente a bênção do Senhor, amém? Olha só, nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes dessa palavra, lá fora, manifestando o poder do Senhor. Por isso os conselhos que você vai receber hoje através do salmo, do provérbio que você leu, do homem que é sábio, aquele que ouve, mais uma vez, aquele que ouve os conselhos, ele se torna uma pessoa sábia. O tolo é aquele que, aos seus olhos, tudo que ele faz parece ser correto, parece ser justo. Ele não ouve o conselho de ninguém, principalmente dos mais velhos, né, que estão por aí. Eu me recordo que uma vez ministrando na igreja, eu falei, se você vem à igreja, e está assim, as igrejas, elas passam pessoas, ela tem pessoas que vão à sua casa, à casa de Deus, mas para fazer o quê? Para sair dali arrepiado, para sair dali emocionado, né? Porque sabe que ali a presença de Deus vai se manifestar, mas o intuito dela não é ir para a casa do Senhor, prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor. É isso que nós entendemos quando nós vamos à casa do Senhor. Se é para você sentir um arrepio, eu costumava falar nas pregações, que então eu vou contratar uma pessoa com uma máquina de esmeril, e quando ela faz aquele barulhinho irritante que dá o arrepio, aí você pode sentir esse arrepio, não é verdade? Não, mas quando a gente vai à casa do Senhor, ao templo, buscar a presença e a santidade do Senhor, nós vamos lá para cultuar, prestar a Ele um culto racional, inteligente, por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez por mim e por você, e por tudo que Ele vai realizar. Amém? Coisa simples, conceitos simples, mas que são importantes ouvi-los, ou então, né, aprender mais uma vez, porque acredito que você já deve ter recebido conselhos como este. Agora, a pergunta que eu faço a você é, você quer fazer a diferença, ouvindo os conselhos e seguindo os conselhos que vai sair aqui da palavra de Deus? Nós não falamos nada que não seja daqui. E o primeiro conselho que eu poderia dar a você, para que você entenda, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, leia Mateus 6, você vai ver tudo isso, é que eu tenho que viver a vida um dia de cada vez, um dia após o outro. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, para a gente ler junto, e para você testificar e ver o que verdadeiramente está escrito lá. Mateus 6, deixa eu abrir com vocês aqui, versículo 34, 6, 34. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Suficiente é o dia ao seu próprio mal, né? A folha aqui da Bíblia está toda hora saindo, né? Porque eu estou com o ventilador ligado aqui, né? Não vos inquietai pelas coisas, aquietai-vos, diz a palavra do Senhor, mas não ficais inquietos pelo dia. Quantas vezes a palavra do Senhor nos ensina, e você sabe disso, você não tem como alterar, mudar nenhum acontecimento futuro, você não tem esse poder, porque o dia do amanhã, por si só, ele vai se cuidar, ele cuidará de si mesmo, ele vai ser estabelecido, basta cada dia o seu mal, diz a palavra. Todo dia que jaz no maligno, toda essa parte terrena, príncipe desta terra, tem uma função de matar, roubar, destruir, então ele vai se levantar todos os dias com essas intenções.
mas basta cada dia o seu mal. Mas quando você se levanta na força do Senhor, na presença do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, o dia pode até parecer que vai começar ruim, terminar ruim, mas não vai, porque o Senhor muda a tua história. Mas você precisa então viver cada dia, passo a passo, um dia após o outro, para ver exatamente e tirar a questão do teu coração que se chama ansiedade. Tem pessoas que ao domingo ela já começa a ficar irritada, preocupada, inquieta, porque ela sabe que na semana alguma coisa importante vai acontecer do lado ruim, ou então alguma coisa haverá de acontecer, então ela já começa a ficar inquieta, ela já começa a se movimentar. Ter um pouco de ansiedade, irmãos, é saudável. Aquela ansiedade que é saudável, ela é importante porque ela vai motivar você a buscar os seus objetivos, buscar os seus sonhos. Amém? Glória seja dada ao Senhor Jesus. É importante então tudo isso. Então, veja a bênção e o milagre de Deus sobre a tua vida em todo o tempo. Cada dia, viva um dia após o outro. A palavra do Senhor diz, também lá em Provérbios, deixa eu segurar essa folha aqui da Bíblia, que nós devemos nos alegrar, porque quem tem um coração alegre aformoseia o seu rosto, né? Começa a mexer com muitos músculos no seu rosto e alegra. E aí eu recebi uma mensagem hoje aqui do grupo que fala daquela endorfina, aquela outra química que é gerada quando você se alegra. Quando você tem uma vida totalmente assim, feliz, alegre. Veja que nós temos que nos policiar todos os dias, porque às vezes ficamos nervosos aos extremos, sem necessidade, fazemos carrancas, e aí, né, o Senhor deve estar falando para mim e para você, nesta noite, né, para mim, para você e para muitos aqui que vão nos ouvir. Para de ficar emburrado, quando as coisas estiverem acontecendo não do seu jeito. Para de ser vingativo, para de ficar tramando, né, dar a volta por cima, porque não atendeu a uma necessidade sua, que com certeza esta necessidade, de repente, não era para acontecer, porque você batia na sua razão. Sabe aquela coisa, eu nasci assim, eu sou desse jeito? Esquece isso, o cristão não tem isso não. Por mais que ele recebeu da sua cultura familiar alguma coisa que não é boa, aquele que é convertido, aquele que é nascido de novo, ele vai se arrependendo, ele vai se transformando, ele vai permitindo que a palavra do Senhor vai mudando a sua história, e vai fazendo você ser compreensível em todas as coisas, agradecidos a Deus e astutos sim, né? Tendo atenção a tudo mais, que nesses tempos cada vez está mais difícil você saber quem é quem é verdadeiro, quem está do seu lado sem interesse, quem está querendo te ajudar, mas não importa. Se acontecer de estar alguém do seu lado tentando prejudicar com interesse, viva a bênção de Deus, porque Deus conhece o teu coração e vai mudar a história sobre a tua vida. Amém? Tem aí um estudo que a mulher vive 10 anos a mais do que o homem, porque exatamente ela sorri mais, ela se alegra mais, e aí ela permite que essa endorfina, essa dopamina aí que o pessoal fala, esse tipo de química que tem dentro de nós, ela comece a ser retirada, a ser exercida, e aí faz com que, né, haja essa descarga, né, de um calmante natural, de um equilíbrio natural, como se você estivesse respirando mais fundo e acalmando, porque isso parece ser uma coisa tão simples, mas quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você fala, se você parar e assim, não, vou respirar mais profundamente, começa a oxigenar o teu cérebro, depois você solta, parece que as coisas voltam ao lugar, né? Parece que aquela confusão na tua mente, ela volta ao seu lugar, e isso é científico, isso é verdadeiro, amém? Se você está vivo, alegra-te. Se você acordou hoje, alegra-te, porque o Senhor tem projeto para a tua vida, tem propósito para a tua vida, você que é um servo amado do Senhor. Ele tem objetivos que vão se cumprir na sua vida, então viva intensamente o dia de hoje, o dia que o Senhor criou, fazendo como? Primeira coisa, agradecido a Ele, depois dando glórias a Deus por tudo, por cada passo,
por cada notícia, por tudo que você está vendo. Dê glória a Deus. E aí Deus vai mudando todo o cenário que é desfavorável à sua vida. Eu creio, e quando eu creio, eu vejo a manifestação de Deus sobre a minha vida. Amém? Mas escute, mais um conselho para você. E escute bem. Porque o perdão de Deus, ele está relacionado, ele está condicionado ao perdão de quem você precisa liberar, de quem ofendeu você. Precisa fazer esta liberação. Concorda ou não? A palavra de Deus diz, nós vamos ler lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, se eu não me engano, onde Deus fala dessa questão do perdão. Você pode pedir perdão a Deus lá no seu quarto, você pode pedir a Deus ali no seu interior, isso é importantíssimo, mas não libera você para quem te ofendeu. Você precisa, quem te fez mal, você precisa liberar perdão. E olha, preste atenção, o que Deus fala em Mateus capítulo 6, eu quero ler lá de novo. Ali em Mateus 6, o Senhor usou muito a vida para que nós pudéssemos ter o relato de todas estas coisas, escrita deste evangelho, que o Senhor estabeleceu. Mateus capítulo 6. Vamos lá comigo, eu quero ler com você. Hoje eu quero caminhar com você na palavra, justamente para que você reflita em tudo aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Amém? Louvamos a Deus por tudo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mateus capítulo 6. Hoje o vento aqui não está me ajudando muito não, viu, irmãos? Mas Deus é mais. Eu quero que Deus possa falar ao teu coração aqui, Versículo 14, 15. Porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens e as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. O que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é algo importante, é muito sério, irmão, o perdão de Deus. Ele condiciona o teu perdão contra os teus inimigos. E não é um perdão da boca para fora, um perdão para que as pessoas vejam que você de repente parece ser um cristão. Não, tem que ser um perdão de verdade. Aprender a perdoar e liberar a vida daquele que muitas das vezes só te prejudicou, ou a atenção daquele inimigo que veio para tentar te matar. Lá em 2 Coríntios 2, é importante que você perdoe, porque ela diz que nós não devemos, através desta brecha, que a brecha continua. Nós não podemos permitir que esta brecha faça com que Satanás, o nosso inimigo, tenha vantagem sobre nós. E é isso que acontece quando eu não perdoo. Quando eu não me permito, como diz aqui a palavra do Senhor, fazer com que esta verdade seja manifesta na minha vida. Como está lá em 2 Coríntios, não é verdade? 10 e 11, olha o que diz lá. A quem perdoares alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguém, alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo. Apóstolo Paulo falando. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque nós não podemos ignorar os seus objetivos. E aqui, irmãos, não adianta você estar dizendo assim, está amarrado, eu te repreendo, o diabo não vai sair, a situação complicada não vai ser resolvida. Por quê? Porque você não perdoou e deixou esta brecha para o inimigo, uma brecha que vai fazer toda a diferença para que você não receba o milagre do Senhor. Você precisa liberar perdão. Amém? Destravar, quebrar toda a legalidade do inimigo da sua vida. E para isso, o perdão é algo muito importante. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20,
né? Temos alguns relatos. João dá um relato muito grande. João, apóstolo, né? O Senhor amava também, ele amava o Senhor. Olha o que diz lá, que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Como é que eu posso declarar e amar ao meu irmão, né? Aliás, e amar a Deus que não vejo, se eu não consigo perdoar o irmão que eu estou vendo, que anda comigo, que é uma coisa, né, palpável? Como é que eu posso fazer isso se eu não consigo ver ao Senhor e declarar que eu amo Deus, eu amo ao Senhor Jesus, se aquele que eu vejo, que é uma criação deste que eu não vejo, e me ensina a perdoar, se eu não consigo perdoar? Então nós necessitamos, amém? Se você não ama, você não perdoa. Se você não ama seu irmão, você não ama Deus. É a palavra. E não adianta você justificar, e não adianta você flexibilizar, não adianta você falar, eu posso perdoar, mas eu não quero andar junto. Não, você pode perdoar, de repente você não vai estar mais na mesma igreja, você mudou de igreja, muitos fazem isso, por causa do irmão, por causa da briga, por causa daquilo. Sabem que são ensinados, que na casa de Deus é um lugar onde o diabo tenta fazer com o maior tipo de discórdia, para tirar todos aqueles que estão ouvindo a palavra. Os pastores pregam isso, você sabe disso, e mesmo assim, a igreja do Senhor tem muitos conflitos, muitas confusões, porque você está lidando com pessoas. Pois quando a igreja tem uma estrutura, né, tem o seu discipulado, consegue ter, né, as células dos lares, com menos pessoas, podendo falar, podendo edificar, dar o conselho, quando se junta a célula mãe, quando vem a igreja como um todo, todas as células, todos os irmãos que estão sendo alimentados com a mesma palavra, né, nós temos a visão celular. E aí o que acontece? A igreja começa a andar, né, de uma forma estruturada, um corpo bem saudável, todos muito bem alimentados e podendo alimentar os que estão mais fracos, que estão chegando. A importância de receber aquele que chega para uma célula do lar, para uma célula com liderança de jovem, com liderança de pessoas mais experientes, que tenha, né, uma condição de poder exercer esta liderança que Deus dá. É muito importante isso nas igrejas. E nós sabemos que muitas fazem isso e muitas tiveram o seu crescimento por causa exatamente disso. Mas muitas também tiveram muitas divisões, porque elas vão buscando a sua célula e aquele líder que você colocou, acha que ele tem, né, a condição dele sair, não foi chamado por Deus de repente, não foi enviado, mas acha que tem da parte de Deus o chamado pastoral. Então vai e leva aquela célula, leva a igreja, e vai trazendo confusão. Existe muito disso também. Mas a obra do Senhor continua sendo feita. E se Deus tem propósito, o evangelho do Senhor nunca vai perder. Às vezes a gente fala assim, puxa, aquele pastor que saiu e levou metade das ovelhas, aquele fulano, aquele ciclano, você fala, meu Deus do céu, quando Deus tem propósito nas coisas, Deus vai usar esta situação para reverter para o bem. As pessoas foram alimentadas, conheceram o evangelho, vão continuar, porque o problema não está, né, nas igrejas, não, ela está nas pessoas. Não adianta você sair da nossa igreja cheio de rebelião, cheio de problema e ir para outra igreja, porque você vai continuar trazendo e fazendo a mesma coisa, até o momento que você ficar maduro e ouvir o conselho, receber o conselho e estabelecer a bênção do Senhor. Amém? Quando você não ama Deus, não ama seu irmão, não ama Deus, eu posso dizer com todas as palavras que você é só um religioso, um fariseu, uma pessoa que fala, que branda, que diz e que acontece, mas quando você precisa ser testado, lembra? Manifestar a sua fé lá fora, porque na igreja você recebeu e edificou, e aí então você não consegue fazer isso. E aí, irmãos, é bem difícil. Como é que você quer salvar alguém, trazer alguém da sua casa ou alguém próximo de você com essa cara carrancuda, com esse mau humor, com essa murmuração o tempo todo, não estando de bem com a vida, né? Não vivendo cada dia o seu dia? Você não vai conseguir levar ninguém, porque o seu testemunho, a manifestação daquilo que Deus te ensinou, ela não é vista. Ao contrário, ela é questionável. Ela é questionável. Não é verdade? Por isso que eu disse a você, não adianta rodopiar, não adianta pular, sentir arrepio, se você não consegue manifestar
quem você é em Cristo Jesus lá fora. No tempo da turbulência, no tempo da perturbação, no tempo da demanda da vida. É aí que você mostra, é aí que você prova, de fato, tudo aquilo que Deus te fez. Não estou dizendo que você tem que ser bobinho, não, nada disso. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas é necessário que tenha equilíbrio. É necessário que você, ao invés de colocar mais situações para pegar fogo, você consiga. Mas a minha região, eu sou assim, me fizeram assim. Não. Entenda que se Deus estiver no controle, tudo tem que ser a favor. Você precisa ser um instrumento de fazer essa peça e essa engrenagem, ela seguir. Porque qualquer coisa que você tocar, que você não perdoou e Satanás tem vantagem nisso, é uma ferida aberta. E ela vai mexer com o seu emocional. A sua imunidade vai cair, você vai ter facilidade de pegar aí vírus e mais vírus e mais vírus. Isso vai ser muito ruim para você. Então, tome cuidado. Um outro conselho muito importante que Provérbios fala sobre a questão do sábio que ouve o conselho, é sobre o que Tiago em 1 Pedro 3,10 fala, o que Tiago fala nas suas cartas, capítulo 3, sobre a língua. Não é verdade? Tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado. Deus abençoe você. Tome cuidado. Este é um conselho que o Senhor nos fala aqui. Porque a língua, você sabe, ela tem um poder, né? E a boca é o espelho do seu coração, meu irmão. Guarda isso no teu espírito. A boca é o espelho do teu coração. Ela muda o ambiente, ela muda a natureza. Às vezes você está num ambiente tão festivo, vem uma pessoa e ela fala um negócio e estraga tudo, ela fala com intenção de estragar mesmo, ou ela joga a palavra ali, né? Para exatamente trazer, amém. Deus abençoe a vocês, aqueles queridos que eu falei que estão aqui conosco. Mas ela vai trazendo ali uma condição muito errada. E esse é um outro conselho que Provérbios nos dá, que Salomão nos dá, para termos cuidado com a nossa língua, a nossa forma, ela muda a natureza, ela muda o ambiente, você sabe exatamente do que eu estou falando, e é necessário, ela é importante que você perceba como você fala com os filhos, com a sua família, com os seus irmãos, você que tem autoridade na igreja, você que tem uma autoridade de trabalho empresarial, como você vai exercer tudo isso? Porque se você trouxer tudo isso e não presta atenção naquilo que você fala, só desgraça, é o que você vai trazer para a sua vida, é o que vai manifestar. Tem muita gente com muito conhecimento, tem muita gente que tem muita sabedoria, mas conhecimento é diferente de sabedoria. Às vezes, nós temos pessoas humildes, mas que têm uma sabedoria muito grande, mas também temos pessoas humildes e pessoas que não têm o seu intelecto muito aflorado, né? Pessoas que têm uma taxa de ignorância muito grande. Você é e sempre será a coroa da criação. Deus te fez isso, Deus te fez dessa maneira, e é por isso que você tem que entender. Deixa eu ver aqui um pouco mais, que a palavra e a boca, ela tem poder. Ela tem poder. Então você tem que tomar cuidado quando você é homem, né? Autoridade do seu lar, fala com a sua esposa, fala com a mulher. Porque o homem ouve, ok. Às vezes ele ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Parece que é do homem isso, né? Mas a mulher não. Ela recebe aquilo que ela ouviu e ela recebe no coração, que começa a ser, né, um problema. E às vezes lá nos cultos de homens, quando a gente fazia nos acampamentos, né, que a gente tem maior liberdade para falar, a gente falava, toma cuidado, né? Toma cuidado, seu cavalo selado, sua topeira, veja como você está tratando o seu filho, veja como você está tratando a sua mulher, não fica afiando a sua ferradura lá na sua casa não, toma cuidado, trabalhe, né? A Bíblia fala que se eu não consigo cuidar bem da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja, como é que eu vou cuidar de outras coisas, da empresa, se eu não consigo governar bem a minha casa? Por isso você precisa ser positivo? Sim. Futurista? Sim. Uma pessoa cheia de sonhos? Sim. Se aceitou o Criador de todas as coisas.
conselhos práticos da vida que você está recebendo. Viver cada dia o seu mal, perdoar as pessoas, cuidar da língua, né? Que ela é a expressão do que há no seu coração. Então não adianta se justificar, não adianta você fazer um monte de coisa, até na sua autoridade espiritual, em todas as coisas, e você cada vez mais mostrar a imaturidade deste conhecimento da palavra. Você precisa exercitar. Isso são conselhos práticos que Provérbios nos deu, que a palavra de Salomão, capítulo 12, está nos dando, e que eu estou relembrando você nesta noite, para que você seja alimentado. Talvez você está aqui porque você de fato precisa ouvir, e aqueles que vão estar no outro momento, e nós todos. Não é diferente no nosso ministério. Aqui nós falamos nestas lives da palavra, mas nós temos um ministério, nós temos as nossas igrejas. Você está nas suas igrejas, e você sabe o que eu estou falando, né? O inimigo, ele vai tentar usar de todas essas artimanhas, como diz aqui a palavra do Senhor. É isso, ninguém vai vir na igreja por causa da sua atitude. Não vai vir. Ninguém da sua casa, e muito menos aqueles que não te conhecem, talvez até venham, mas aqueles que te conhecem falam assim: não posso, porque você precisa aprender a usar os seus lábios e a sua boca com palavras proféticas. Eu só posso dar a alguém alguma coisa daquilo que eu tenho, daquilo que eu vivo e daquilo que eu exercito. Ok? Eu venho à igreja para edificar a minha fé. Você declarou comigo isso no início desta live. E lá fora, eu testifico e manifesto a minha fé. Aqui eu recebo, lá fora eu testifico e trago as pessoas para próximo de Cristo, porque eu não tenho uma cara carrancuda, a minha cara é sempre feliz e alegre. Ah, será que eu não tenho problema? Nossa, talvez muitos. A quem muito quer, muito lhe será cobrado. E na medida e na proporção, todos nós, na autoridade que Deus nos dá, em casa, no trabalho, na igreja, nós temos problemas, e às vezes problemas sérios. Usa a tua boca para falar palavras proféticas e palavras que vão edificar e abençoar a vida das pessoas. Um outro conselho, nós já estamos terminando, é você ter sonhos. Conselho da vida, objetivos ideais, a forma correta de você manifestar o poder de Deus. E eu preciso sonhar, amém? O mundo de um cego, nós vamos ver um texto mais na frente, o mundo de um cego, ele é determinado pelo quê? Pelo seu tato. O mundo de um ignorante, ele é determinado pelo seu conhecimento. Não é verdade? O mundo de um homem que sonha, ele não tem limite. O mundo de um homem que sonha, de uma pessoa que sonha, não tem limite. E os sonhos estão no coração do Senhor. Ele te deu sonhos, sonhos para que você possa realizar, sonhos que são palpáveis, que você vai realizar. E aonde você quer chegar? O Senhor que nos criou, Ele tem propósitos e objetivos para mim e para você. Nós temos uma missão nessa terra, nós temos objetivos nessa terra. Não é só casar, crescer, casar, ter família, não. Além de tudo isso, é desfrutar, viver as bênçãos do Senhor com sabedoria, com paz, com harmonia. A nossa casa precisa ter harmonia, a nossa família precisa estar debaixo das bênçãos e das harmonias do Senhor. E eu preciso ouvir, crescer e exercitar tudo isso e fazer com que estes sonhos, aonde eu quero chegar na minha vida, você não pode ficar estagnado. Deus não te deu o espírito de covardia. Nós vamos ler aqui um texto lá em Salmo que diz: dos céus é do Senhor, mas a terra o Senhor deu para que nós pudéssemos conquistá-las. E não deixar na mão do ímpio, e não viver debaixo de uma opressão do ímpio. Ao contrário, o Senhor nos entregou. Enquanto mais eu sonho, mais eu gero potencial, mais o Senhor vai agir, usando céu, terra, mar, tudo o que for possível para que você chegue a realizar o seu sonho. Mas é muito óbvio que o teu sonho precisa estar linkado à tua vontade, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. O passado, irmão, já aconteceu, não volta mais. Mas o importante é você viver o dia de hoje muito bem e saber que o Senhor
vai mudar a tua história no dia de amanhã, no teu futuro, que já está com os propósitos e os objetivos de Deus muito bem, relacionado. E para eu viver o sonho e viver os milagres de Deus, dentro do Provérbios 17, existem 3 ações que eu gostaria de colocar no teu coração. A primeira ação, uma atitude, ter ação. Para que eu realize o meu sonho, eu preciso ter atitude. Eu sonho, acordo, mas nada faço. Não quer trabalhar, não quer estudar, nada faz para que o sonho seja uma verdade, falta-lhe ação, O Senhor manda a gente ter com as formiguinhas, Tem um salmo, não me recordo onde que está, que diz que o homem senta lá e ele fica vendo, tentando descobrir de onde o vento está vindo, para onde o vento vai, e passa o dia e passa o tempo todo e ele não realiza nada. E nós temos que ser realizadores. Importante você acordar cedo, importante você, daquilo que você planejou, desejou, lutar, acordar, Tem um cântico que fala que Deus é o Deus que vai intervir, o Deus do milagre. Então o dia pode até mostrar que ele vai começar, ele vai trazer dificuldade, mas o Senhor interfere quando você diz ao Senhor: consagro a minha vida ao Senhor, eu tomo o controle da minha vida no dia de hoje. Eu vou ouvir coisas, vão me manipular, vão tentar fazer isso ou aquilo, mas eu vou estar debaixo da orientação do Senhor, vou ouvir, vou me atentar e vou buscar diante do Senhor o caminho correto a fazer. Guarda bem, porque você é uma pessoa que Deus separou para a manifestação do seu poder, para que todos saibam qual é a diferença do povo que serve e aquele que não serve ao Senhor. E nós estamos em dias finais, selos serão abertos. Como eu disse a você, talvez não nessa semana, na outra, nós vamos começar a falar sobre os 7 selos, para que você seja alertado, não é para você ficar assustado. Nossa, a palavra de Deus diz que eu não tenho que me espantar com o que está acontecendo, mas eu tenho que estar alerta. E quanto melhor conhecer em que cada selo tem o seu juízo, o juízo de Deus será derramado, e quando você souber da maneira que este juízo será derramado, você vai se preparar, porque nós falamos com você no domingo, não é verdade? Deus não age, guarda isso no teu coração, Deus não vai se mover enquanto Ele não revelar aos seus profetas. E nós temos visto aí homens e mulheres de Deus nos púlpitos, onde a palavra do Senhor é pregada com verdade, alertando, exortando, e graças a Deus que nós temos visto que algumas igrejas do Oba-Oba estão retomando e explicando céu, inferno, pecado, santidade, a palavra santa do Senhor, e trazendo novamente a raiz da verdade da palavra, para que as pessoas sejam alertadas e elas tenham a sua escolha. E eu digo a você que é importante sonhar. E mais uma questão, não só na ação de você ter atitude, é você ter a esperança. O que é mesmo a esperança? É a confiante perseverança no futuro, e que o Senhor está com você, vai dar certo, vou conseguir, não é verdade? Deus vai me ajudar, o meu milagre está chegando, ele está em concepção, traz à existência o que não existe. Lá em Romanos capítulo 4, 17, traga na tua oração, na oração com fé, declarando ao Senhor em todo o tempo. Mas esse Deus que você fala, e você vive nessa situação, naquele problema, nisso, o meu Deus já está preparando o meu milagre, o meu Deus já está preparando a cura, o meu Deus já está preparando o escape, o meu Deus já está trazendo. Mas cadê este Deus que vocês falam que serve ou não? Eu tenho 61 anos de igreja, nasci na igreja, e as pessoas questionam, vocês dizem que Jesus está chegando, que Ele está voltando, mas agora, olha só, Ele está voltando, Ele está chegando, Ele sabe que Ele virá buscar a sua igreja. Nós somos a igreja verdadeira do Senhor, eu e você, porque cremos no Filho, no Senhor Jesus, Filho de Deus. Sabemos que Ele virá. Toda vez que celebramos a ceia, nós estamos anunciando e declarando que Ele veio a esta terra, Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, foi crucificado, mas mandou nos lembrar, a avisar a todos que Ele voltará para buscar a cada um de nós.
nós. E os sinais que vão trazer aí o início da volta de Cristo estão sendo anunciados, estão sendo mostrados, e nós estamos atentos e felizes, porque nós temos sim a esperança de viver, enquanto aqui estivermos, a bênção do Senhor. Uma outra ação para que o teu sonho se realize é a predisposição para viver o milagre e para enfrentar as adversidades. No mundo eu tive aflições, vocês tereis aflições. Eu venci e vocês vão vencer. Eu não duvido do agir de Deus. Nós passamos aí, próximo do Natal, uma situação, a minha esposa, né, ela tem algumas situações aí na sua saúde, e ela teve infartos, ela teve que mexer no seu coração de uma forma muito brutal. Os médicos mesmo falaram, olha, foi difícil porque a gente teve que fazer procedimentos que machucaram demais o coração, tiveram que ressuscitar ela 3 vezes. Pergunta se nós perdemos a nossa fé. Tem irmãos aqui que oraram por ela, você me ajudou, eu agradeço ao Senhor, né? As nossas orações chegaram ao Deus vivo, porque nós temos um chamado, e o nosso chamado não terminou, só vai terminar um dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui em terra ainda, antes de Jesus voltar, quando a tua missão na terra acabar. E nós que entregamos a vida ao Senhor, que nos colocamos à disposição ao Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, tenha certeza que Ele vai levar a gente até o último momento, realmente para que a palavra de Deus seja anunciada, para que haja a expressão da verdade do Senhor através das nossas vidas, por onde nós passarmos e andarmos, e que não vai lhe faltar o sonho e a força para você continuar anunciando o Deus Todo-Poderoso que você serve, o Deus que você vive, o Deus que você fala. Este Deus não mudou, continua sendo o Deus do sobrenatural. E para nós encerrarmos, né? Eu creio, eu sonho, eu vivo um milagre, e eu quero trazer à tua lembrança novamente o texto lá de Josué, quando houve aquela guerra, quando eles quiseram enfrentar Israel, e o rei de Jerusalém, ele trouxe outros, né, gigantes ali, para guerrear contra Israel, contra Jerusalém, contra Israel, o rei de Jerusalém. E aí o Senhor disse, ei, Josué, mostra para eles a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor. Mostra para eles. Josué, apressadamente, ele foi dia e noite, ele foi e chegou até aquela região do vale onde eles estavam reunidos, cercando ali Gibeão, porque Israel fez paz com os gibeonitas, e Gibeonitas era uma cidade muito grande. Aí o profeta do Senhor se moveu, e o Senhor diz então que este guerreiro, este homem de Deus, porque eles buscavam a presença do Senhor, eles serviam a um Deus vivo, e é por isso que nós falamos no domingo, nunca houve um dia extraordinário como aquele, um dia sobrenatural, nunca houve antes e nunca houve depois, que Deus ouviu a oração de um homem dizendo, Senhor, sol, para neste momento, lua, fique no vale, não se mova, que era o tempo necessário que eles precisavam para destruir todos os inimigos. E a Bíblia ali nos relata que não foi só a guerra, não foi só os guerreiros, os melhores que foram providenciados, mas muito mais foram mortos com a saraiva de pedras que o Senhor mandou, o sobrenatural. Eu posso lhe dizer uma coisa, século 21, 2026, janeiro de um ano, que o Senhor vai mostrar o extraordinário dele nas nossas vidas, onde eu e você, os papéis e a palavra do Senhor aqui está, ó, voando, fazendo ventilador aqui, muito calor aqui. Nós vamos viver as bênçãos do Senhor, eu não duvido, eu creio neste Deus que não mudou na sua forma de agir, para aqueles que são fiéis, obedientes ao Senhor. O que nós temos que receber desses conselhos de hoje é exercitá-los, é fazer com que esta palavra viva e poderosa, ela se manifeste no nosso coração, que você seja um instrumento poderoso do Senhor aí no seu trabalho, na sua casa, por onde você passar. O Senhor é Deus, Ele é poderoso. A nossa igreja aqui da Vila Alpina, em outubro, nós tivemos aquela chuva tremenda, o telhado da nossa igreja, ele foi levado embora.
E ali o dono daquele salão, ele não tinha seguro, e ele nem tinha obrigado a igreja, a ter o seu seguro. Mas com essa ventania teve ali problema, e ele não conseguiu arrumar a igreja. Sabe o que Deus fez? Providenciou um local melhor, um local especial. Não teve um dia sequer que ficou sem o culto. O Senhor providenciou todas as coisas. Os nossos pastores ali na igreja de Vila Alpina não estavam olhando para nenhuma alternativa. Simplesmente eles falaram: bispo, o que nós vamos fazer? E nós falamos, e eles também ouviram e fizeram exatamente o que tinham que fazer. Aguardaram no Senhor, mas não deixaram, porque eles colocaram no seu coração: se tiver que fazer os cultos e dividir aqui os membros da igreja, cada um em casa de alguém, numa célula, no culto de domingo de manhã, da noite, na semana, nós vamos fazer. Mas foi tão rápido que não teve nenhum dia que eles não tiveram o templo e o lugar para fazer a obra de Deus. Esse Deus continua o mesmo, o Deus sobrenatural, que levantou pessoas, que ofertaram, que se juntaram, que todo mundo se moveu, e a igreja, ela pôde fazer o seu culto no domingo seguinte, e não teve um dia paralisado. Deus é maravilhoso. Esse Deus está aqui conosco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se algo que nós entendemos, que na característica do poder de Deus, na sua essência, Ele é onipresente, Ele está aqui, está aí, e que nós estamos invocando o poder e o nome do Senhor, e que a oração do justo, e que a manifestação e o mover do Espírito Santo, Ele é agora, Ele é neste momento. Isso nós cremos, e por isso, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, as suas necessidades, os teus sonhos, esses conselhos que você ouviu, e eu sei que você vai dar ouvido, como diz ali o Salmo, você vai se atentar e será sábio em ouvir os conselhos do Senhor, que manifeste diante da tua vida hoje toda a inquietação, toda a preocupação do dia do amanhã, daquilo que pode acontecer, daquilo que está preparado para acontecer, seja bom ou seja ruim. Você vai aquietar o teu coração, você vai descansar no Senhor e vai viver o dia. Cada dia terá o seu mal, e cada dia Deus vai te colocar em honra. Cada dia Deus vai te proporcionar o sobrenatural dele, o extraordinário dele, tirando do teu coração, em nome de Jesus. Um outro conselho que foi dado: libere perdão para aquele que te ofendeu, para aquele que te traiu, para aquele que te prejudicou. Libere o perdão. Não basta liberar ali para Deus, mas como diz em Coríntios capítulo 2, para que não haja vantagem do inimigo, para que ele não tenha vantagem sobre você, perdoe, porque o perdão que você entrega está relacionado, está condicionado ao perdão do Senhor. Se você perdoar o seu irmão, então o Senhor te perdoa. Porque se você não ama a Deus se você diz que ama a um Deus que você não vê, como é que você pode então amar, não amar a este que você está vendo? Deus. Eu citei esses versículos, eu citei, Senhor, esta frase que está na tua palavra, porque nós precisamos entender que o inimigo não tem poder. Tudo que se refere às questões do inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. Todo o levante, toda a luta, todo o trabalho, todo o laço, toda a armadilha que ele tenta preparar contra as nossas vidas já foram desfeitas naquela cruz. O meu posicionamento de ter o conselho, de estar debaixo da tua autoridade, de saber a minha posição diante do Senhor, faz toda a diferença. Quando eu consagro a minha vida ao Senhor, quando eu consagro os meus bens ao Senhor, quando eu declaro que eu tomo o controle da minha vida diante do Senhor, todos os dias, quando eu declaro que eu estou debaixo das asas do Onipotente, que o homem sanguinário, que toda a mortandade, todos os espíritos que possam estar se movendo contra a minha vida para matar, roubar e destruir, não tem poder, porque foram desfeitos naquela cruz. Para isso veio o Senhor Jesus, para desfazer as obras de Satanás. E por isso, Deus, crendo em tua palavra, vivendo, tendo a experiência contigo, vendo a manifestação do teu poder,
Eu não posso deixar de engrandecê-lo, de exaltá-lo, de agradecer ao Senhor por todas as coisas, porque em tuas mãos está o poder e fazer a realização, está o agir na vida do ser humano. Tudo vem do Senhor, os dons vêm do Senhor, a nossa força de vida vem do Senhor, tudo vem dos céus, aonde o Senhor habita, e dos céus é do Senhor, mas a terra o Senhor deu ao homem para conquistar. Que os nossos sonhos, que os nossos projetos, que aquilo que está, Senhor, em nossas mãos para realizar, que o Senhor nos capacite com ousadia, que não haja um dia sequer de paralisação por causa de um problema A, B ou C, mas que você se levante, tenha ajudadores, vocês pastores e líderes, vocês que estão aqui e vão me ouvir num outro momento, que o Senhor prepare grandes ajudadores, que possam ajudá-los a edificar a obra do Senhor, e que o Senhor use neste tempo, porque a promessa do Senhor sairá da mão do ímpio e chegará em nossas mãos, aquilo que vai fazer com que haja a prosperidade vinda do Senhor, para que você possa realizar o seu chamado, realizar esses sonhos, e o Senhor habitará no meio de vós. Esta é a palavra do Senhor neste dia, para que ela possa estar no teu coração, os conselhos práticos que está em Provérbios capítulo 12, fazendo com que você seja um homem ou uma mulher sábia, ouvindo os conselhos dos experientes, ouvindo o conselho daqueles que estão sobre você e autoridade, e principalmente a autoridade maior, que é esta palavra, a boca de Deus, o seu Espírito Santo que habita em você, e que todos possam ver a diferença do Deus que você segue. Está sobre a tua vida, é declarado, é profetizado o bem do Senhor, as bênçãos sendo liberadas, portas dos céus sendo derramadas, o excelente do Senhor, o transbordar de Deus, todas as situações, processos contra, situações negativas, problemas financeiros, problemas de saúde, que possam estar assolando, que possam estar sendo preparados para te trazer tristeza, caído e quebrado estão, derrotados, longe da tua vida, em nome de Jesus, e pelo sacrifício daquele que na cruz nos deu autoridade para vencer estas potestades, esses dominadores e esses principados, em nome de Jesus. Eu declaro Efésios capítulo 6, que você seja revestido com toda a armadura do Senhor, e se levante com ela, e não tire ela por nada, porque quando nós deixamos, quando nós não vigiamos, vigiai e orai. Primeiro vigia, depois você ora, e aí você viverá a bênção do Senhor. Está sobre você declarado a bênção deste Deus Todo-Poderoso. Hoje ainda é terça-feira, temos alguns dias nessa semana para ver os nossos inimigos, como foi naquele tempo de guerra, onde aquelas saraivas mataram os inimigos, onde todos foram destruídos. Eles puderam viver aquilo que eram os sonhos e os milagres do Senhor, avançando dia após dia para conquistar o que Deus tinha prometido. Estas conquistas e estas deliberações celestiais, espirituais e materiais estão sobre a tua vida. Assim eu quero orar e agradecer a Deus, te abençoando no grande amor desse Deus, que só Ele para ter este amor, pois assim Ele enviou o seu Filho, e na graça salvadora do seu Filho, e na comunhão do Espírito Santo de Deus, hoje e todos os dias, permaneça com você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Alegra o teu coração, exulte em todo o tempo, alegre a Senhor. Eu vejo você na quinta-feira. Deus me permitiu estar aqui em São Paulo, e eu quero estar com você na quinta-feira para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, que Deus restaure a tua força, e que você seja também restaurado no teu sono, para amanhã ser um dia de vitória. Obrigado a vocês que estavam aqui conosco, o pessoal aqui de Maringá. Deus abençoe vocês profundamente, e aos queridos aqui da comunidade, aos queridos que estão aqui conosco. Deus abençoe vocês. Forte abraço.